Eu coloquei nos stories umas perguntas sobre o que te impede de ser coterapeuta e contar um pouquinho sobre a minha realidade, né, gente? O que me move ser coterapeuta do Aquiles são basicamente 3 fatores. Um é o medo, outro é a esperança e outro é falta de dinheiro. Então, assim, o medo e a esperança, elas são uma díade na minha vida, sabe? Porque, assim, eu tenho muito medo de morrer e meu filho não ter adquirido as habilidades básicas, não ter desenvolvido habilidades para ele aprender a aprender. Então, assim, o medo me move a ser sempre coterapeuta, enfim, a seguir esse caminho. A esperança me move também, pois, assim, eu tenho esperança que todo esse meu esforço que eu estou fazendo com ele desenvolva, sabe? A gente sempre tem que ter esse quesito da esperança, ela é muito importante. E a falta de dinheiro, né? Que eu falei que são 3 quesitos: o medo, a esperança e a falta de dinheiro que me faz ser coterapeuta. O Aquiles, ele é uma criança com muitos déficits de desenvolvimento, gente. Ele é um autista nível 3 e exige muita atenção em muitos quesitos. Bom que, assim, a parte sensorial, ele tem quesitos sensoriais, mas a parte comportamental dele é onde mora os grandes déficits dele. Então, assim, ele precisaria no mínimo de 40 horas de intervenção semanais. Isso dá tranquilamente 40, 50 mil reais por mês, tranquilamente, se a gente for pegar profissionais qualificados. Porque, assim, não adianta pegar um estagiário, não adianta pegar qualquer pessoa para fazer essa intervenção de forma tão intensiva, né, gente? Então, pegando pessoas extremamente qualificadas, sairia ali tranquilamente na casa dos 50 mil reais. Na época que eu me toquei em relação a isso, né, nós fomos atrás de advogados e tudo, mas os advogados, eles cobram, os advogados especialistas nessa área, eles estão cobrando lá em torno de 10, 20 mil reais, assim, para entrar com a ação. Então, esse custo com advogado, ele foi encabido. A gente falou assim, ele só vai começar as terapias se ganhar ação, se a gente vencer. E não é garantido que a gente vença em relação a tudo, que a gente consiga tudo que está sendo pedido, porque os advogados mesmo mostraram que algumas coisas eles conseguem, outras não. E o nosso filho precisa para hoje. O meu filho, ele precisa ter a intervenção hoje, agora. Então, o que aconteceu? Nesse processo, ele chegou a fazer terapia em clínica, ele fez terapia numa clínica escola, quando a gente estava com uma condição financeira melhor, e também teve a questão da pandemia, que forçou todo esse processo da gente ser coterapeuta do nosso filho. E hoje, grande parte, uma boa parte, né? Não grande parte, mas uma boa parte da minha renda, do meu salário, vai para capacitação. Eu gasto bastante dinheiro por mês com isso. E você poderia falar, Dani, mas você poderia gastar esse dinheiro pagando um terapeuta para, sei lá, ir na sua casa. Você podia gastar esse dinheiro para levar a sua criança. É uma questão de escolha. Cada família faz da sua forma, mas nós preferimos seguir esse caminho de nos capacitarmos cada vez mais, estudar mais e mais e mais. E é um processo, gente. É um processo. Esse processo de você virar coterapeuta não é simples. Eu falo que eu ainda estou nessa trajetória, né? Fazendo uma analogia, né? Com a lagarta, com a pupa, com a borboleta. No início, quando a gente está começando esse processo de virar coterapeuta, a gente começa a procurar informação em tudo que é lugar, estudar de forma assim, generalizada. A gente tem que absorver e tem que aprender rápido. E a gente vai absorvendo coisas boas, coisas ruins, que a gente vai achando tanto na internet, né, de conteúdos soltos, como em cursos bons, cursos ruins. E no início é assim, é igual uma lagarta comendo alucinadamente para ganhar, para crescer ali, para finalmente virar pupa, né? E nesse momento a gente vai se transformando até transformar até a borboleta. Só que a borboleta não tem a vida fácil. A borboleta tem que comer, a borboleta tem que fazer várias outras coisas. Então é a mesma coisa, gente. Nenhuma fase é fácil.
aquela fase que você está aprendendo a base, sabe? Que você está aquela em busca de informações de forma alucinada, fazendo bando, que foi o meu caso. Eu fiz um bando de curso de paz e tudo, e hoje em dia, curso de paz já não adianta mais para mim. Para mim, já tem tempo, que curso de paz já estava básico demais. Era muito mais do mesmo que eu estava pegando. O que eu precisava era começar uma pós, começar a ter outros meios mais densos de informação. Então, aqui a Natália. Investir em estudo é uma forma de garantir qualidade. O valor é mais barato que pagar especialista. Aquilo que investir em estudo paga uma terapia mediana. Na prática é isso. Exatamente. A gente vai estudando, conhecimento fica com a gente. E outra, gente, a gente tem uma... Eu gostei muito da Lilian lá do Té e Família, que ela falou uma coisa na live da Samly, foi o seguinte, ela falou assim, gente, aquele terapeuta que você acha que é maravilhoso, incrível, uma hora ele tá com você, outra hora ele não tá mais com você. Então, assim, é bom que a gente se capacite, porque uma hora o terapeuta vai estar com a gente, outra hora esse terapeuta nem vai ter mais condições de dar suporte, porque, assim, o foco dele, gente, é em criança, e seu filho vai crescer, seu filho vai sair da primeira, segunda, da infância, vai chegar na adolescência, e cada fase você tem que pegar um especialista diferente. Então é muito importante que a gente se capacite por conta disso. E assim, agora voltando para as perguntas que eu recebi lá no direct, gente, foi muito bonito da parte de vocês, quanto vocês abriram o coração. E assim, grande parte está muito relacionada, grande parte das perguntas que eu recebi, das questões, não foram perguntas, né? Das questões que eu recebi, foi questão de maturidade emocional. Eu só tenho um grupo do Telegram. O WhatsApp, por que eu não uso o WhatsApp, gente, para conversar? Porque o WhatsApp ele não é seguro. Por exemplo, se eu abro um grupo do WhatsApp, todo mundo vai ter acesso ao contato dos outros e tira a segurança. No Telegram, não. No Telegram, ninguém vai te ligar. Pode te incomodar no privado no WhatsApp, no Telegram, mas não vai te ligar, não vai. Então, por isso que eu só fiz no Telegram por conta de segurança, porque o Telegram ele permite mais, tem muito mais ferramenta, né? Então, gente, voltando aqui para... Tá no meu site, www.danielafreitas.com. Você entra em redes sociais que você vai achar o link do Telegram para entrar no grupo. Então, gente, voltando lá para a conversa dos stories, a maior parte das perguntas era justamente essa questão de maturidade emocional. Gente, no início, eu lembro quando eu ia lidar com os comportamentos inapropriados do Aquiles, que ele se mordia a mãozinha, na hora que ele já ia começar a se morder, meu sangue já fervia na cabeça, meu chão desabava. Então, por isso que até eu postei esses dias uma técnica da Melissa Tears pra gente se situar, sabe? A gente precisa estar aqui agora, rápido, e sem estar com cortisol lá em cima, sem estar com ansiedade lá em cima, a gente tem que se controlar para que dê certo. Então, assim, a gente precisa aprender essas técnicas, porque nós não somos... O terapeuta tá ali acostumado, ele passou por essa calosidade, né, que eu aprendi com a Sammy, esse negócio da calosidade. Ele vai aprendendo a lidar com esses comportamentos com o tempo. Ele não fica mais nervoso, ele não fica ansioso quando a criança começa a gritar, nada disso, ele já tá acostumado. Mas nós, pais... a gente fica sem chão em relação a isso. Principalmente que existe toda agora uma filosofia de que se você não der atenção para sua criança, existe essa confusão, que se você não der atenção para sua criança, você está sendo um mau pai, porque você não está dando atenção para o comportamento da criança, mas você está dando atenção para a criança. Se a criança se machucar, você não vai deixar ela se machucar. Então existe toda essa confusão que ainda pesa mais nas nossas costas e a gente não sabe lidar com isso, a gente fica sem chão. Outro momento também, quando a gente vai fazer terapia com a criança, e gente, isso acontece comigo todos os dias, eu sento para fazer terapia com Aquiles e tem exercícios que ele não tá com saco de fazer. Ele não quer fazer mesmo, ele abre fuga. Aí o que nós fazemos? Nós vamos procurar, alguma coisa tá errado.
Ou sou eu que não tô sendo reforçadora, porque tem dia que eu tô sem saco também de fazer, né, gente? E tem momentos que eu também não estou com vontade de fazer, que eu estou com vontade de mexer no celular, que eu tô com vontade de, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Então eu não sou tão reforçadora pro meu filho. Eu não estou tão interessante, nem tão interessada. Ele sente isso, lógico que ele sente. Da mesma forma que ele tá ali abrindo fuga porque o reforçador não tá interessante. Às vezes você esconde o reforçador para entregar só no final. Então, assim, a gente tem que fazer táticas para chamar a atenção da criança. Digamos que esse daqui é o reforçador da criança, vai fazer lá a atividade. Então, a gente tem que aprender essas técnicas e é com o tempo, é com a prática. Então, chega aqui, Aquiles, você quer? Então senta. Aí a gente faz a atividade, entrega depois, ele brinca, passa um tempinho e busca. Outra coisa, voltando para o assunto que a gente só aprende praticando. Gente, o que eu vejo de pessoas que são incríveis na teoria da aba, pessoas que assim sacam muito, muito de teoria, sabe? Você vai falar, a pessoa, não, isso daí é contra controle, não, isso daqui é autocrítica e blá blá blá, e a pessoa sabe todos aqueles termos assim. Mas na hora de sentar no chão com a criança, na hora de ir lá e aplicar, não consegue, porque é prática. Tem que saber. Se você não pode ficar nesse negócio travado. Então, assim, é extremamente importante que a gente aprenda as teorias da análise do comportamento. Como pais, lógico, assim, a gente não precisa ir... Acho que voltou. Nós, como pais, a gente não precisa aprofundar de forma muito intensa, como vai ser um supervisor, por exemplo, que vai lá fazer seu mestrado e tudo na área. O que a gente precisa saber é aplicar. Hoje, por exemplo, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Dani, eu quero fazer um curso. Qual curso você me indica? A minha pergunta que eu sempre faço para a pessoa, em que estágio você está? Sabe? O que você sabe sobre autismo? Quando foi o diagnóstico da sua criança? Porque assim, se a pessoa está perdida no mundo, acabou de chegar nesse mundo, eu recomendo que a pessoa faça um curso de paz antes disso. Para ela se situar, ela saber, a aba é isso, por que é importante eu intervir na minha criança, sabe? Ter esses conceitos. Como é que eu lido em casa com algumas coisas, com comportamento inapropriado, bem assim rasa. Mas se no momento que você já passou desse estágio, seu filho já está na terapia, você tem que fazer um curso de AT. Você tem que fazer um curso para você ser coterapeuta. Se você não tem dinheiro para fazer curso, tem que procurar materiais na internet para você saber aplicar. Então, assim, você pode até não entender sobre fazer esse rastreio do estágio de desenvolvimento da sua criança. O terapeuta vai fazer isso para você, mas você tem que saber aplicar, você tem que saber sobre consistência, você tem que saber sobre registro. Então, assim, é muito importante que você, seu filho já está na terapia, você se capacite como um atendente terapêutico, um acompanhante terapêutico, como um coterapeuta, coloque o nome que quiser em relação a isso, mas é muito importante. Deixa eu colocar aqui a Elisa. Meu filho tem 8 anos, a Asperger, 1 ano e 3 meses sem terapia, estamos aprendendo e fazendo em casa, isso é muito importante. Aqui a Michele, na minha cidade está sem terapia, estou fazendo em casa, com seus vídeos, maravilha. Então, gente, esse daí, para a gente se empoderar, para a gente conseguir quebrar essa questão de conseguir fazer em casa, primeira coisa, a gente tem que ter ferramentas de autocontrole. Porque a gente tem que se autocontrolar o tempo todo. A gente tem que se posicionar no sentido assim, eu sou a pessoa racional aqui, eu sou racional, não que meu filho não seja, mas assim, eu sou o adulto. Eu sou o professor, estou nessa situação. Então, assim, técnicas pra gente se acalmar rápido. Então, gente, pesquisem ou olhem meu post que eu fiz, que é um post que eu tô com a carinha assim, que eu tô com essa blusa, mudando a carinha. Procure esse post que eu ensino a técnica da Melissa Tears e vocês têm que treinar várias vezes ao dia para essa técnica ficar rápida. Hoje em dia, quando eu tô estressada, qualquer coisa que me cause estresse, eu olho para um ponto fixo e já rapidinho, não dá 30 segundos, eu já me acalmei.
quando eu estou muito ansiosa. Então, assim, essa técnica é extremamente importante. Eu posso ensinar para vocês depois outras técnicas de relaxamento também. Para quem não sabe, eu fiz vários cursos. Eu amo essa parte de terapia. Então, assim, eu tenho vários cursos nessa área de ansiedade e tudo. E eu posso ensinar para vocês algumas técnicas para lidar com a ansiedade. Então, primeiro passo é esse, eu já respondo as perguntas do chat. Primeiro passo é justamente isso, é a gente lidar com os nossos sentimentos. Outra coisa, a gente tem que aprender algumas técnicas, sim, é necessário. Lidar com fuga é técnica. Lidar com fuga não é simplesmente... Por exemplo, eu tô para fazer um post que eu acho que semana que vem eu devo postar para vocês. Sobre aproveitar o momento da fuga para ensinar. Por exemplo, o Aquiles, ele tem muito problema com essa questão da oralização, com a imitação oral. A gente tá com... É um desafio isso, é um grande desafio trabalhar isso com ele. Então, a gente está introduzindo linguagem de sinais, porque o repertório de imitação dele melhorou muito. Então, quando ele vai abrir fuga, a gente já está ensinando linguagem de sinais. Ele vai abrir fuga, ok, você pode fugir da atividade. Você quer sair? Aquiles, ele tá ali querendo sair, você já vê que ele vai levantar para sair. Eu já, por imitação, né, pego a atenção dele. Aquiles, sair, aí ele faz o movimento, se ele não fizer sozinho o movimento, já faço ali dando algum nível de ajuda, seja total, pegando nas mãozinhas ou pegando no braço, parcial. E deixa o menino fugir, corre durante 1 minuto. Aquiles, vamos voltar? Já pega o reforçador. Aquiles, você quer? Quer? Senta. Aí a gente faz a atividade. Aí, se ele for abrir fuga novamente, sair. Se não, terminamos, entreguei. Então, assim, isso é prática. É aproveitar as oportunidades para inserir no programa. E eu só aprendi isso fazendo, errando e filmando, gente. Filmem, se olhem depois na filmagem. Faça grupos entre pais para que vocês analisem as filmagens entre vocês. Olhem meus vídeos, eu tenho vídeos da hora da prática, ensinando como são assim essas etapas de níveis de ajuda, como são as tentativas. Discutam entre vocês sobre, olha, eu tô achando, você pode até achar, por exemplo, tá no grupo ali de amigas, todas com filhos autistas e todas fazendo as intervenções, pegando o programa, e manda o vídeo, aí uma olha, amiga, tô achando que você tá dando ajuda demais, ou você tá dando ajuda de menos, sabe? Ter essa conversa, vamos amadurecer esses grupos de WhatsApp que a gente participa, sabe? Amadurecer isso para coisas realmente relevantes e se ajudar, assim. Então, assim, a primeira questão é ter autocontrole. Outra coisa é que a gente precisa ter aprender essas técnicas, usar relógio, gente. Terapia. No momento que você vai fazer terapia com a sua criança, é relógio no pulso. Parece bobagem isso, ou relógio no pulso, ou relógio na parede, porque o que acontece? Você vai usar, por exemplo, um reforçador extrínseco. Tipo, você vai usar um brinquedo, digamos que isso aqui é o brinquedo. Você vai entregar lá para a criança isso daqui. Você não vai deixar a criança 5 minutos, 10 minutos com isso, porque ela vai perder interesse, vai deixar de ser reforçador. Você vai deixar lá 1 minuto, ela brincando, 1, 2, 3 minutos, recolheu novamente. Minha vez, já aproveita para introduzir uma aprendizagem. Você, minha vez, entrega, aí quando terminou a atividade, entrega para a criança. Sua vez. Então, você vai aproveitando oportunidades para ensinar a criança. Muito legal aqui, ó. Elieusa, desculpa. Filmava para levar para o médico, ajudou a fechar o diagnóstico. Perfeito, gente, perfeito. É muito importante a gente ter essas filmagens também para a questão do diagnóstico. Então, assim... Outra coisa que eu vi aqui, insegurança. Muitas pessoas têm insegurança de fazer errado. Como eu falei, a gente vai errar. Vai errar muito. No início a gente vai errar, a gente vai fazer de forma mecanizada. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é essa questão do naturalista e sobre reforços alimentícios, né? Vamos lá pegar a questão de usar um reforço alimentício.
toda vez que eu posto um vídeo do Aquiles, onde eu entrego um alimento para ele, eu sou super criticada. Mas assim, gente, eu recebo umas mensagens no direct que, meu Deus do céu. E assim, sendo bem grosseira mesmo, gente, para os terapeutas que me mandam mensagem falando que não se deve usar alimentos. Quem nunca usou, que se você é um terapeuta e você nunca usou alimento, uma coisa tem, ou você não tem experiência suficiente, porque assim, se você estiver lidando com muitas crianças na sua experiência profissional, pelo menos você vai ter que usar um reforço desses apelativos, que é alimento, eletrônico. Infelizmente, não é o ideal, mas assim, se você trabalhou com muitas crianças, teve muitas crianças, vai encontrar uma que vai ser um pouco mais desafiador, que talvez você tenha que procurar um alimento sim. Ou esse profissional seleciona os clientes, porque eu já vi profissionais que selecionam os clientes. Aquele cliente que não está desenvolvendo, ele não está conseguindo, porque ele quer usar outros reforçadores, não quer usar alimentos, porque ele acha o alimento aversivo, ele chega e coloca a culpa na criança. Ah, sua criança não está desenvolvendo, é porque você na casa não tá indo. Ah, não, mas ele não está fazendo isso. Ah, mas olha, eu acho que você tem que voltar no neurologista, porque a sua criança deve ter outro transtorno associado. Esse daqui é o que casa. Eu recebo direct sobre isso o tempo todo. É muito fácil jogar a culpa na criança e nos pais, né? Então, assim, o que importa para mim, como coterapeuta do meu filho, é que meu filho aprenda e aprenda rápido. Ele tem que aprender rápido. Então, assim, se eu tiver que usar um reforçador alimentício, eu vou usar. Mas lógico que eu não vou usar de forma assim louca. Vou sair usando M&M's o dia inteiro no menino, ou amendoim o dia inteiro no menino. Gente, não, é estratégico isso. No momento que eu uso um reforçador com alimento, eu já pareio um outro reforçador para que ele comece a entender que o outro é legal. Então eu começo a parear outra coisa. Por exemplo, o reforçador social. Vocês acham que no início eu sentava para fazer terapia com meu filho e meu filho ficava super feliz comigo ali? Não, eu fui pareando, foi usando alimento, pareando com um reforço social e ele começou a gostar de elogio. Quando eu chego, parabéns, que legal! Ele acha legal. Agora, mais um ponto, gente, que eu acabei de fazer e me lembrei. Entonação de voz. Quando a gente vai, isso daí a gente vai aprendendo com o tempo na aba. Quando a gente vai trabalhar com nossas crianças, a gente tem que aprender a fazer entonação de voz. Eu lembro a primeira vez que eu assisti um vídeo sobre aba, eu fiquei assustadíssima com a entonação de voz da terapeuta. Porque o que acontecia? Ela ia sendo super legal quando reforçava a criança e depois o rosto dela ficava estático, sem expressão nenhuma. Quando ela estava fazendo atividade com a criança, o rosto estático. Aí quando reforçava, entrava com reforço social, parabéns, que legal, de repente saiu um negócio do nada. Gente, o que é isso? Mas é justamente isso, porque o que acontece? As nossas crianças, às vezes, se você ficar muito sorridente, você fazendo muitas expressões ao mesmo tempo, e o foco não é imitar isso, o foco é fazer uma outra atividade, isso daqui vai competir com a atividade. E a gente quer também que ela entenda que o parabéns, que legal, de forma bem, essa entonação, que isso seja totalmente diferente do que você estava fazendo antes. Então, assim, a gente precisa ter essa entonação. Outra coisa que é importante também é que com o tempo a criança pareie que legal! Quer dizer que ela fez a coisa mais ou menos bem feita. E que legal! Quer dizer que ela fez a coisa bem bacana. Então, com o tempo, ela vai pareando essa mudança da entonação. Olha que importante, olha tanta coisa que vai agregando isso daqui. A Natália,
o reforçador deve ser, que os reforçadores devem ser escolhidos de acordo com a criança. O problema não é o reforçador, o problema é não saber, não retirar ou associar a outra coisa. Certos comentários são desconhecimentos. Exatamente, exatamente. Então, assim, um terapeuta que fale um negócio desse, pelo amor de Deus, foge dele, porque o importante é ensinar a criança e desenvolver uma estratégia para você remover esses reforçadores e assim, parear com outros com o tempo. Outra questão que me colocaram aqui, gente, é a falta de tempo para fazer as terapias. Nossa, como eu entendo. Eu entendo bem. Eu tive momentos na minha vida, gente, que eu estava terminando uma graduação, que eu sou a louca das engenharias, eu passei muitos anos na universidade, ainda vou conversar isso com vocês. Mas assim, eu estava terminando, eu tinha saído o diagnóstico do Aquiles, estava naquela loucura de terapia, eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava de 7 às 7 de madrugada. Era muito intenso minha vida. E meu esposo estava em 2 empregos. Eu vivia cansada, gente. Chegava o fim de semana, a gente chegava ao ponto de pegar os colchões, colocar no sofá da sala e a gente ficava tão cansado que a gente mal conseguia se levantar para fazer almoço, para fazer as coisas, porque a gente só tinha fim de semana a cada 15 dias. Então, assim, a falta do tempo, ela tira o nosso chão mesmo. É muito, muito difícil. E aí, o que eu vou falar com essa mãe? O que eu vou falar com esse pai que tem essa vivência? O que eu falaria para Dani do passado, sabe? Isso eu me pergunto, assim. Dani, o que você faria? Aproveitaria as pequenas oportunidades que tem para inserir comunicação, imitação, toda essa questão. Essas pequenas oportunidades, mas de forma consistente, todos os dias que você tem contato com a criança, seguir isso daí. Eu não estou falando para ensinar a criança, porque você ensinar a criança, você tem um tempo desse tamanho, aí você vai ensinar a criança a se vestir, a criança tem grandes déficits de comunicação. Aí você vai parar para ensinar a VD. Gente, a VD, você pode ensinar, eu sei que é importante ensinar para a criança a VD, tira a responsabilidade das costas dos pais, mas a janela de oportunidade da comunicação fecha aos 7 anos, não que se feche, mas diminui a janela de oportunidade aos 7 anos. A gente tem que focar na comunicação. É muito importante que a gente foque. Então eu falaria para essa Dani, de 2 anos atrás, que estava vivendo aquela loucura, que Dani, por favor, foque na comunicação o tempo que você tiver com Aquiles. Vamos lá imitar. O Aquiles, antes, ele reproduzia, ele fazia imitação oral e a gente cantava, fazer as letrinhas, ele imitava, ele perdeu por conta da poda neuronal. Se eu soubesse disso naquela época, teria trabalhado para reforçar isso. Então, assim, com essa perda dele, a gente teve que começar um trabalho do início porque não foi devidamente reforçado, né? Então, eu teria essa conversa com a Dani. Vamos aproveitar essas pequenas oportunidades para ser consistente em algumas atividades. Falar assim, Dani, você só consegue ensinar o seu filho a te imitar batendo palma uma vez ao dia. Ótimo, vamos fazer de forma até ele conseguir bater palma sozinho todos os dias. Graciele, eu vi que você pediu para entrar. Você quer entrar? Se você quiser entrar, você fala, quer entrar? Sim, quero entrar. Manda aqui que aí eu abro para você. Outra pergunta foi a questão de como começar. Como começar, como eu falei. Se você acabou de ter o diagnóstico da sua criança, gente, como começar? Eu começaria com o curso de pais. Ah, tá. Então eu vou te colocar. Curso de pais, se você está completamente perdido, mas em outro momento, logo que o seu filho já tivesse feito as intervenções, seu filho já fez o levantamento de repertório. Olá, tudo bem? Tudo. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua questão? Mande aí. Bom dia. Não, eu tenho uma filha com 1 ano e 8 meses, mas ainda não tive diagnóstico, porque é muito corrido as consultas, né? E só dia 13 de abril que eu vou consultar. Mas ela faz muitas coisas que eu tenho dúvida, né? E eu tenho certeza que deve ser mesmo, né? Ela faz movimentos, anda de ponta de pé, tem hora que ela se agita. Então,
tô seguindo você e é uma coisa que tá me confortando, tô, né, interagindo mais com ela, até ter o diagnóstico, né? Mas Sim, obrigada por me aceitar. Ah, o diagnóstico ele é importante justamente para você correr atrás das terapias, para você ter essa infraestrutura. Se você, no caso, pelo plano, né? Porque assim, no meu caso, meu plano foi terrível, mas o seu plano, ou pelo governo, enfim, o diagnóstico ele é realmente importante nesse sentido e para direito. Intervir, já pode começar agora mesmo com esses princípios. É muito importante que você entenda esses princípios da ciência hábil. Eu tenho um curso gratuito que eu estou fazendo bem aos poucos. Não sei se você já conheceu o Ainda curso não. Autismo. É só entrar no meu site www.cursoautismo.com, que lá eu começo ensinando alguns princípios da ciência ABA, sobre a questão do registro. No meu site, www.danielafreitas.com, tem muitos materiais que você vai achar lá, explicando sobre reforçadores, explicando sobre registrar, tem umas guias para registrar, materiais para você imprimir e desenvolver com a sua Uhum. criança também. E eu recomendo que você olhe uma série, que é uma guia minha, que se chama Hora da Prática. É um Uhum. minutinho, são são uns 30 e poucos vídeos, então assim, você vai gastar uns 30 minutos assistindo um vídeo por vídeo e vá analisando eles. Uhum. É muito, assim, como é que tá o contato visual da sua criança? Então, ela tem 1 ano e 8 meses, ela mal me olha, mas assim, tem hora que ela vem, me agrada, me beija, mas ela não gosta de agarramento. Ela faz muitos movimentos assim, mas não. E ela também não fala. Ela não chama mãe, não chama pai. Então, eu já tenho vindo com essa dúvida, né, que ela pode ser autista, né, pelos sintomas. E Sim, também, e te perguntar uma coisa, você sabe o que ela gosta? Quais são as coisas que ela gosta? Ela gosta de alguns objetos? Ela gosta de quê? O que ela gosta? então, ela ultimamente tem aqueles carros de passeio dela, ela vira e começa a rodar. Daí ela começa a assistir, ela gosta muito de assistir, fica muito vibrada assim na frente da TV e, e só assim, né? E objetos? Ela tem interesse por algum objeto, independente de ser brinquedo ou não. Objetos, de forma Não. geral, além do brinquedinho. Nem, por exemplo, tem crianças, o Aquiles, ele gostava muito de fitas de folha jogada no chão. Ele adorava, ele pegava folha e ficava balançando. Então, ela é mais assim, tipo, lápis, essas coisas, ela gosta muito, daí vai lá, começa a bater o lápis, daí começa também a querer riscar as coisas, tipo, eu dou o caderno para ela, daí ela fica Ah, pedindo então ela risca. risca. Legal, legal. Daí ela risca bem certinho assim, né, vai pintando, mas é mais por rodas. Daí no carrinho dela, assim, de passeio, tem uns negocinhos de barulho, ela vai lá, começa a rodar para ver os barulhos. E, por exemplo, eu tô aqui agora na casa. Oi, sogra. Tô na casa da minha sogra. E quando ela vem aqui, eu tenho uma cunhada que mora no quintal. E ela tem um menino. Ela vai rente para casa da minha cunhada, porque ela gosta de ficar lá, porque lá tem vários carrinhos. E quando eu vou buscar, Sim. ela grita. Então, olha, maravilha. Você só aqui nessa conversa, você já levantou vários potenciais reforçadores. O que são os reforçadores? Você vai usá-los para aumentar a frequência do comportamento que você vai trabalhar com sua criança. Uhum, Então, vamos lá. Se sua criança ela tem baixo contato visual, e digamos que esse daqui é o carrinho, né? Você está aqui com o carrinho, aqui, uhum, digamos que você está com um daqueles Hot Wheels, esses carrinhos uhum. menorzinhos. Aí você vai trazer na altura do olho e vai chamar o nome qual é o nome da sua criança? Olivia, Olivia? Olivia. Olivia! Não olhou. Digamos que ela não tem olhado. Aí você vai chegar mais próximo dela, com o reforçador aqui. Olivia! Aí você pode fazer uma variação, trazendo para cá, trazendo para cá, trazendo para cá. O Aquiles, por exemplo, para dar certo com ele, a gente tem que fazer assim. A gente tem que colocar longe do nosso rosto e trazer para cá. Que aí ele vai olhando para o reforçador até o nosso. Aí entrega. Você fazendo isso, já começa esse exercício hoje, fazendo pelo menos umas 10 vezes ao dia, salpicado. Sabe? Aí você Uhum, vai contando.
Aí você vai usando o reforçador dessa forma. Uhum. Outra forma que dá muito certo, assim, com Aquiles, foi sensacional, era pegar as mãozinhas dele e trazer para o nosso olho. Então eu chegava, Aquiles, aí eu já pegava a mãozinha dele e trazia para o meu olho. Porque Uhum. ele gostava muito de olhar para as mãos. Não sei se é o caso da sua criança, que observa as mãos, o movimento das Uhum. mãos. Quando está com o objeto, ela está olhando a palma É, da mão, também os isso, ela fica dedos, assim, com a boca aberta, balançando, tudo ela fica balançando com a boca olhando, aberta. né? Então, o que você vai fazer? Não tá dando certo dessa forma, você também faz essa outra. Vai revezando todas as técnicas. Pega a mãozinha dela, traz na altura do seu olho e chama pelo nome dela, né? Olivia. Aí já pega a mãozinha e traz. Faz isso 10 vezes, e lógico, logo depois que você fizer isso, você tem que ser legal. Então você vai entregar o reforçador para ela, que vai ser o carrinho, que vai ser o que ela gosta. Se ela Gosto. gosta de alguma comidinha, por exemplo, digamos que ela goste de amendoim. Você vai entregar o amendoim logo em seguida. Vai revezando, levanta tudo que sua criança gosta e você vai usando isso daí. Se Agora, aumentar a frequência do contato visual dela, agora sabe. quer, quer dizer que tá indo muito bem o que você está fazendo. Então, essa daqui é a atividade de contato visual. Agora, vamos para uma atividade de imitação. A sua criança tem que te imitar, é muito importante. Se você Uhum. chegar para sua criança e começar a bater palma na frente dela, ela bate? Não, Não. Então, você pode balança os braços. seguir. Como? Ela balança os braços daí. Balança os braços. Se você fizer assim, ela balança igual. Não, Ou não? ela Não. faz. Eu bato palma, ela faz os braços. Tá. Ela tenta. Você faz assim e ela faz assim. Isso. Entendi. Normalmente, durante o dia, você tem mais alguém com você ou você é sozinha? Não, tem minha filha. A sua filha? Tem outra filha que é mais velha? Tem, aham. Ah, então você 9 vai anos. fazer o Tem. seguinte: o que você vai combinar? Às vezes você coloca a sua filha na frente, pede para ela bater palma e você vai ser a sombra da sua criança ensinando a bater. Bateu, deu a batidinha, você vai comemorar com a criança, entregar o reforçador e dar um tempo. Faz isso também umas 10 vezes ao dia até ela criar independência. Então, você vai começar a fazer isso com batendo palma. Você vai começar a fazer com imitação com objetos, com carrinho. Por exemplo, a sua criança está ali na frente, a sua outra filha, com carrinho. Fazendo. Aí você pede para ela fazer lá. Aí você vai fazer imitando. Você vai dar toda a ajuda, como se você fosse a sombra da criança, como fosse, não uma sombra, na verdade, assim, igual aquele fantoche mesmo, mas de forma leve. Aí, com o Uhum. tempo, você vê que sua criança já está fazendo uma força do movimento, você vai diminuindo essa força até ela fazer de forma sozinha e você já pode se voltar para frente. Então, bater palma com o carrinho, o cavalinho. E Uhum. você pode fazer essas variações. Então, você começa com essa imitação, bater palma, depois vai para membros inferiores, bater os pés, né? Que é muito importante também, bater os pés, Verdade. colocar a mão na cabeça. Então, assim, o objetivo a gente vai trazendo esse movimento para a cabeça para você começar a trabalhar o orofacial. Uhum. Tá, então a gente falou dos reforçadores, nós Aí faz falamos sobre educação. contato visual, falamos sobre imitação, e agora a gente vai falar sobre outro eixo que é muito importante, que é chamado de performance visual. Uhum. O que você vai fazer? Pareamento. Vai pegar, por exemplo, eu tenho vários vídeos de pareamento. Você pode olhar lá no meu feed, você vai fazer esse pareamento. Tipo, você tem cubos de cores, enfim, você vai fazendo isso, dá uma olhadinha lá. Eu espero que eu tenha sanado as suas dúvidas. Obrigada. Tudo de bom, qualquer coisa, só deixar nos comentários aqui também e no direct, tá bom? Tudo bem. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Alguém mais quer tirar dúvida? Vou pedir para você sair, que não está aparecendo o botãozinho aqui para eu tirar. Ah, obrigada. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma colocação. Aqui, nossa, amei. Consegui imitação só pelo espelho, reflexo da V, agora consegui, mas foi difícil. A Flor, Dani, pergunta quais profissionais ela já procurou.
Ah, tá. Acabei que eu não perguntei, Flor, desculpa, mas ela já estava, ela estava explicando, né, que já vinha procurando a consulta médica, né? Então ela já está nesse caminho do diagnóstico. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se mais alguém quiser entrar, tem mais dúvida. Dani, dica de brincadeira para interação social. Quem eu recomendo sobre isso é a Samile, que eu não sei se a Samile está aqui. Deixa eu marcar a Samile. Que a Samile, ela é mãe de três, gente. Ela é mãe de gêmeos, sendo que um está no fenótipo ampliado e outro é autista, e o mais velho. E ela trabalha muito essa questão social. Eu acho que assim, ela tem uma experiência muito melhor do que a minha para falar sobre as interações sociais. E isso é importante eu falar para vocês, gente, porque assim, cada canal, eu acho muito importante, eu vejo há vários canais que são perdidos na vida, né? Esse canal, ele tem um propósito muito certo. Eu foco em crianças com baixo repertório de comunicação. Por quê? É a coisa que eu mais estudo. Eu foco em crianças com dificuldade nessa área de percepção de estímulos. Então, assim, eu foco nisso. Mas tem outros canais que focam em autistas que precisam trabalhar mais essa questão das habilidades sociais. Tem canais que focam mais em questões de autistas que têm grandes transtornos sensoriais. Então, assim, é importante que você procure, você se identifique assim com um canal que tenha. Não que você tenha que partir do meu canal, por favor, não me abandone. Mas, assim, o meu canal ele tem muito essa pegada de que nós temos que trabalhar, de trabalhar com essas crianças com baixo repertório. Então, vamos lá. Outra pergunta. Aqui, a Nani Boscolo. Dani, minha filha tem muita dificuldade sensorial, você tem dicas? Acabei de falar sobre essa questão, né? O transtorno sensorial no autismo, gente, ele se manifesta de muitas formas diferentes. Porque a gente tem um pedacinho lá do nosso cérebro chamado tálamo. E eu recomendo que vocês sigam o Paulo Liberalesso. Para quem não conhece o Paulo Liberalesso, vou colocar aqui o canal dele. É um neuropediatra maravilhoso, muito querido. E ele explica justamente isso, né? A gente tem vários componentes no nosso cérebro, né? E um deles é o tálamo. E o tálamo, qual é a importância do tálamo? Ele pega uma informação, tipo, eu me belisquei aqui. Aí ele tem que entender que ele tem que mandar isso daqui para a área correta do meu cérebro. E mandar essa intensidade. Por exemplo, isso daqui é um belisco. Eu belisquear, só incomodou. Mas se eu fizer mais forte, vai doer, vai machucar. E ele tem que mandar isso para o lugar correto. Então, por exemplo, eu sinto uma dor e ele manda para a área da visão, o que isso pode ocorrer? Pode ocorrer em nada. Ele mora na área da visão, né? Que é aqui, né? Pode não ocorrer nada. Ou pode ser que eu tenha, sei lá, uma aparição assim visual, enfim. Se eu faço isso daqui e manda, sei lá, para enfim, manda para um lugar errado. Eu tô ruim de exemplos agora, mas manda para um lugar errado, vai dar um problema sensorial diferente. Então, cada autista vai ter uma questão sensorial diferente. Então, tem que saber qual é a questão sensorial da sua criança. Ela tem uma busca sensorial por morder coisas duras, por morder coisas moles, com cheiros. Ela tem intolerância a alguns cheiros. Ela tem o barulho. Por exemplo, eu tenho uma questão que eu escuto uma frequência, minha faixa de frequência audível, ela é diferente de muitas pessoas. Então, assim, aquele aparelhinho que eles usam para bichinho, eu escuto que me dói. Gente, tem shoppings que eles colocam, esses shoppings que são abertos, eles colocam esses mosquiteiros em tudo que é lugar. Eu não consigo frequentar esses shoppings porque eu escuto e dói minha cabeça. Então, assim, existe tantas modificações em relação a isso. Beijo, Flor. Aqui, o meu não atendia comandos. Como eu faço para ele entender?
Então, a gente tem que ensinar. Infelizmente, a nossa criança ela não aprende por imitação, ela não aprende pela linguagem receptiva, né, de você estar falando. Então, a gente tem que ensinar. Por exemplo, o seu filho jogou o copo no chão e você quer falar pega, você tem que ensinar a pegar. Então, você fala pega, dá ajuda total para a criança pegar, colocar lá em cima, ou guarda. Enfim, você vai escolher os comandos e reforçar. Você vai ter que escolher porque isso daí, a gente vai estar trabalhando toda essa questão da linguagem receptiva da criança. Você vai escolher os comandos que você quer ensinar para sua criança. Infelizmente, a gente está nessa situação de ter que ensinar tudo isso para as nossas crianças. O natural é que elas aprendessem isso sozinhas. Então, assim, você vai escolher. Eu vou ensinar agora de forma consistente o meu filho a dar as coisas. Então, quando você fala dá, ele tem que te dar. Então, você vai ensinar isso daí. Ele vai fazer todo o movimento para ele te entregar e você vai reforçar. Aí cada vez você vai diminuindo esse nível de ajuda, até que ele faça de forma independente. Aí, ok, ensinei isso de forma consistente. Eu vou escolher mais lá 2, 3 coisas para trabalhar com minha criança e você vai aumentando aos poucos esse repertório. Por quê? Nós temos várias outras funções em casa, não é fácil, não tem como vocês quererem ensinar tudo de uma forma, de tudo junto, porque é um peso muito grande. Então, primeira coisa, levante o que você tem que ensinar, o que é urgente. Por exemplo, hoje a nossa fase urgente com Aquiles é que ele guarde sempre a mamadeira na pia, porque ele já pega a mamadeira e guarda em cima de uma mesa. Mas não, ele tem que pegar essa mamadeira e guardar na pia. Uai, ele faz parte da casa. Então eu falo, leva para pia. Pia. Então ele tem que sair e entender, não é na pia, não é na mesa. Então é para guardar na pia. Então no início ainda tem um detalhe, gente. No início a gente não pode usar muitas palavras. Então guardar, a gente prioriza os verbos. Guardar, pegar, dar. Depois a gente vai entrar com os substantivos, assim, o que qualifica também, né? Depois a gente vai colocando a parte de qualificação das coisas. Mas a gente depois começa com a questão. Pegue a mamadeira, pegue sei lá, o brinquedo, guarde o brinquedo. Então você tem que trabalhar dessa forma. Então, gente, eu tenho que voltar aqui para os meus serviços. Parei um pouquinho aqui para descansar e conversar com vocês, porque aqui eu descanso carregando pedra, né? Quando eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando aqui com vocês. Eu queria só dar um aviso final para vocês, para quem é terapeuta, quem está aqui. Eu realmente estou cogitando de montar um mini curso bem pequenininho, voltado para terapeuta, porque o que acontece, gente? Eu fico agoniada que eu vejo um bando de terapeuta na internet que não sabe fazer conteúdo para pais, que não agrega valor para pais, sabe? Que tem que produzir conteúdos que realmente agregam, sabe? A pessoa tem vários conhecimentos, a pessoa tem experiência e não consegue captar as nossas dores, não consegue produzir um conteúdo de qualidade. Então eu estou pensando em fazer isso porque eu acho que está na hora da gente aumentar a qualidade dos conteúdos produzidos nessa rede social. Gente, então, entre no meu site www.danielafreitas.com ou www.cursoautismo.com e consumam tudo. Nesses 2 canais, tudo é gratuito, tá bom? A única coisa que não vai ser gratuito vai ser esse curso que eu vou fazer para terapeuta, porque eles têm que aprender a fazer essas coisas, é o que eu vou cobrar. Gente, beijão, tudo de bom para vocês. E aqui, exato, Dani, vários terapeutas eu não consigo acompanhar. Fico perdida. Não, e sem contar que o conteúdo deles não agrega. Eu, como mãe, como estudiosa da área, eu consigo me conectar muito mais com os pais, mas assim, muitas vezes eles têm muito mais conhecimento que lógico, eles têm experiência, conhecimento, e eles não conseguem passar isso, sabe? Não conseguem fazer, porque o que acontece? A gente está aqui na internet, no Instagram, a gente quer aprender, mas a gente quer se divertir. Então tem que aprender a balancear isso. E eu acho que eu sei ensinar. Eu acho que eu vejo, eu estava olhando meus dados, eu acho que eu sei ensinar bem, e eu vou ensinar isso para esses terapeutas daqui a um tempo. Mais uma pergunta, gente, a última pergunta eu tenho que ir. Dani, uma dúvida. Autismo e barulho. A maioria não gosta de som alto? Não, não necessariamente. Eu sou autista, para quem não sabe.
E quando eu era mais nova, gente, eu ia pra rave, pra sentar e ouvir. Eu adorava o barulho, o pum, pum, pum. Quando eu tô muito agitada, eu coloco música que tem esse pum, 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 pum. Isso me acalma. Pra vocês terem noção, quando eu estava muito estressada, eu ia para o shopping mais barulhento da minha cidade aqui de Brasília. Eu ia para os shoppings mais barulhentos, porque aquele barulho muito intenso das pessoas, ele virava ruído branco no meu ouvido e eu me acalmava. Então, assim, isso varia muito. Tem uns que vão causar o que eu falei, assim, o transtorno do espectro autista, ele interfere em várias partes do cérebro. Basicamente, só tem uma parte que eles não identificam, que, assim, na maioria não tem alteração, que é a parte do lobo occipital. O resto, que é a parte da visão. Todo o resto tem alguma alteração. Então, gente, é, cada autista vai se manifestar de forma diferente. Vai ter autista que também não vai ter nenhum transtorno considerável sensorialmente, né? Praticamente todas as pessoas, quase todas, a gente não pode generalizar, mas muitas das pessoas do mundo têm alguma questão sensorial. Isso é comum, isso é normal, isso é humano. Só que no transtorno do espectro autista, algumas coisas ficam mais evidentes. Foi aos 15 anos. Na verdade, foi uma psicóloga, eu estava fazendo acompanhamento. A Mônica perguntou, Dani, como e quando você descobriu que você é autista? O autismo, ele veio de forma seca na minha garganta, né? Foi muito complicado. Eu estava com 15 anos, a psicóloga levantou essa questão, me encaminhou para o psiquiatra confirmou, enfim. Passei anos negando. Eu já até fiz um post sobre isso recentemente, que eu falo cansei. Se você quiser dar uma lida lá. E para mim, até conversar sobre isso me deixa um pouco ansiosa. Eu ainda estou aprendendo a lidar, a falar em público sobre certas coisas pessoais, assim. Gente, então até mais, eu tenho que voltar aos meus serviços, já descansei demais. Tchauzinho.